Bom dia a todas. Hoje, então, dia 22, estamos dando continuidade à leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Estamos na página 57, da edição 7ª. Então, estamos aqui falando do segundo setênio. Quando recebe normas rígidas demais, a criança fica como que sufocada. É como inspirar constantemente sem expirar. Isso poderá torná-la uma pessoa tímida ou introvertida. Por outro lado, quando não há nenhuma autoridade que imponha limites, é como se constantemente ela expirasse sem conseguir inspirar. Como consequência, tornar-se-á um adulto extrovertido demais, sempre voltado para fora, invadindo os limites dos outros. Nessa época da vida, é necessário construir um equilíbrio sadio entre esses dois extremos. Deve haver espaço para a interioridade e espaço para sair de si mesmo e ir para o mundo. Quem aprendeu nessa época a inspirar e expirar sadiamente, terá uma boa base para a convivência social mais tarde, na vida. Terá aprendido a estar consigo mesmo e estar com o outro nos momentos adequados. Além do mais, nesse setênio, a relação eu e você e eu, vai se estabelecendo. Criam-se os primeiros laços de amizade. Amar e lutar fazem parte dessa época, bem como chorar e dar grandes gargalhadas. Agora, o senso de justiça é muito acurado. No mesmo modo como luta e se revolta muito perante as injustiças cometidas contra os outros, o jovem é extremamente sensível às injustiças cometidas contra ele próprio. Certas expressões como, você tem duas mãos esquerdas, ou, como me dizia um professor, quem é burro permanece burro, não adianta remédio nem compressa fria, ficam impregnadas e mais tarde na vida custará à pessoa o bom preço descobrir que não é tão burra assim. Nesses casos, frequentemente a criança começa a sentir-se cada vez mais incapaz e os seus potenciais não desabrocham. Além dos conceitos e normas que se condicionam, também os costumes vão se formando. Costumes são atos condicionados. Por exemplo, escovar os dentes após as refeições, comer verduras, beijar e abraçar ao acordar, ao deitar-se e assim por diante. Os costumes vão se inscrevendo em nosso corpo etérico ou vital, que é também o corpo da nossa memória. Tudo o que acontece na vida fica como que inscrito em nosso corpo vital e pode, com o esforço da memória, ser novamente aí buscado. Muita coisa, porém, fica no inconsciente, podendo aflorar ou não a consciência. Aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de memória, a gente pensa sempre, né, a memória assim na cabeça, no cérebro. Mas, através desses estudos, a gente tem essa leitura de que também a nossa memória ela fica impregnada no nosso corpo etérico. Então, dentro desse caminho, a gente também faz trabalhos artísticos, onde você mobiliza essas forças, não só intelectuais. Por isso que um dos motivos que a gente trabalha com a arte, aquarela, é para mobilizar essa memória, né? Que fica gravada também no corpo etérico. E também muitas coisas ficam gravadas no nosso inconsciente, né? Que depois, com o passar do tempo, ela pode aflorar e trazer e redimensionar através de terapias. E no Adriana, nosso... Pois não, bem. uma curiosidade em relação, por exemplo, ao trabalho biográfico, porque é muito comum a gente não ter lembranças da nossa infância. Então, num trabalho biográfico, vocês fazem essas questões, trabalham a pintura, a aquarela, como você disse, para poder extrair isso do corpo etérico?
Isso é uma das coisas que a gente faz, né? O trabalho, ele tem uma metodologia, e na medida que a gente vai avançando e trabalhando, né, os setênios, as memórias vão surgindo e vão emergindo. O que é muito importante dentro do trabalho biográfico é assim, é o caminho do eu, né? É um trabalho de bastante consciência. Então, a pessoa que tem vontade de passar por esse processo, ela precisaria ter muita força de vontade, porque na medida que você vai avançando e vai descobrindo coisas vão emergindo, né? Colegas, médicos, terapias complementares. Então, isso tudo vai ajudando no processo. Mas sim, as coisas vão aparecendo na época certa, na medida em que o paciente também vai dando conta de entrar em contato com a sua própria história, né? Então, também tem esse limiar que a gente vai respeitando. Mas o trabalho como um todo, ele tem sim essa metodologia e nós temos vários recursos para ajudar o cliente a lembrar de coisas na vida dele, da história dele. E o que é muito interessante é o trabalho em grupo, porque quando eu ouço a história do outro, as coisas, né? A gente vai se reconhecendo também através dos encontros. Então, assim, o trabalho ele pode ser feito de forma individual, mas a riqueza de um trabalho em grupo, ela é muito maior, tá? Respondi sua pergunta, Luana? Perfeito, obrigada. Então, vamos em frente. Algum comentário até aqui? Posso prosseguir? Então, vamos lá, página 58. Nosso corpo vital é responsável por nossa saúde. Ele regenera, ajuda a sanear as doenças, dá a sensação de força e vitalidade para o resto da vida. Vou seguir até a Adriana voltar, tá, gente? O sistema rítmico também é aquele que equilibra as forças excedentes da cabeça, que são forças da consciência e do desgaste com as forças metabólicas, regeneradoras do sistema metabólico, as quais em excesso... O sistema rítmico também é aquele que equilibra as forças... Avisar a Adriana que ela está fora e aí você continua, né? Eu voltei. Voltou, ótimo. Assim, podemos falar dessa fase como sendo a fase mais saudável da vida. E realmente, são poucas as doenças que nela aparecem, a não ser que a criança esteja estressada pelo excesso de aulas e tenha pouco tempo para esporte e lazer, ou ainda para brincar. Brincadeiras e jogos coletivos são muito importantes nessa época. Do mesmo modo como na fase anterior, de 0 a 7 anos, podemos distinguir, nesta fase, de 7 a 14 anos, 3 fases menores. Dos 7 aos 9 anos, quando ainda permanecem muitos elementos da fase anterior e se continua aprendendo por imitação. A fase do meio, dos 9 aos 12 anos, e a fase dos 12 aos 14 anos, já na pré-puberdade. Aos 9 anos, geralmente a criança passa por um acordar do eu, no plano do sentimento, ou, expressando melhor, o sentimento torna-se mais individual. É a época em que a criança fica em si mesmada, começando a perceber diferenças de tratamento dado a ela pelos pais em relação ao tratamento que as amigas recebem em casa. Ela percebe que o pai ou o irmão chuta o gato pela porta, enquanto ela, toda carinhosa, cuida do seu gatinho. Coisas desse tipo passam a chamar muito atenção.
Aí, assim, é um momento, de novo, né, da percepção da individualidade. Esse eu vai começando a se, né, a pessoa vai começando a se apropriar do eu, ela começa a perceber diferenças, né? E ela tem vivências, às vezes, nessa época, vivências, às vezes, até de solidão. Então, se vocês buscarem um pouquinho na biografia de vocês, nessa fase, né, em algum momento que você se sentiu, estou sozinho, né, ninguém me ama, ninguém me quer, eu fui abandonado, e aí, né, numa época assim, que talvez não é de vocês, mas as que são um pouquinho mais velhas, né, eles falavam assim, você não é minha irmã, você foi encontrada no lixo, na rua, então a gente tem aquela sensação de, ai meu Deus, eu não pertenço a essa casa, a essa família, né? Nessa época, muitas vezes, o menino tem o primeiro amor platônico por aquela menininha de tranças loiras, ou a menina por aquele garoto que todo dia passa de bicicleta na frente da sua casa, mas com o qual ela nem ousa falar. A fase dos 9 aos 12 anos é de maior religiosidade. A criança adora ser anjo de procissão ou coroinha da missa. Ela aprecia os rituais. Já aos 12 anos é acometida por novo impulso de crescimento rumo à adolescência. A menina passa pela menarca, primeira menstruação, e se assusta com a forma do seu corpo, ou então põe enchimento no sutiã para parecer mais encorpada. O menino se confronta com a mudança de voz e geralmente tem a sua primeira ejaculação. Um novo impulso da individualidade faz sonhar mais concretamente com a profissão que mais tarde se quer abraçar. Para alguns, porém, o assunto fica por mais algum tempo incubado, entre aspas. Outros já manifestam a vocação profissional claramente. Em outros ainda, isso só irá manifestar-se por volta dos 18 anos. A criança está agora, e cada vez mais, apta para encarar a física, a química e a biologia de maneira mais científica. Podemos comparar os 12 anos com aquele momento em que o menino Jesus é levado ao templo e começa a falar com sabedoria, despertando a admiração de todos os fariseus ao seu redor. É a época entre 12 e 14 anos, em que alguns entram para o mundo das drogas, levados pelos mais velhos, ou já necessitam trabalhar para o sustento da família, embora ainda tenham menos de 18 anos. Ao olharmos retrospectivamente para a nossa vida nessa fase, vale a pena resgatar as mudanças que ocorreram entre os 9 e os 12 anos. Dos 12 aos 14 anos, é muito importante que a criança tenha uma pessoa mais velha com quem se abrir ou conversar, inclusive sobre coisas mais íntimas. Muitas vezes, ela não tem liberdade com os próprios pais, e sim com amigos ou amigas mais velhos. Até mesmo pessoas mal informadas acabam esclarecendo sobre questões sexuais que mereciam muito diálogo e atenção. Em tempos antigos, o ritmo era conhecido como doador de força. Hoje, muitas pessoas adultas reclamam da falta de ritmo durante o dia, semana, mês ou ano. Reclama-se de um cansaço crônico e cada vez mais de perturbações do ritmo cardíaco, do ritmo digestivo, de asma, de insônia, etc. Será que essas perturbações não teriam a sua origem no segundo setênio? Tente olhar para trás e verifique como foi o seu. Esse segundo setênio é fundamental para o desenvolvimento psíquico posterior, principalmente entre 21 e 42 anos, quando dependemos intensamente dos relacionamentos sociais. Na biografia 1, podemos ver como, aos 12 anos, houve uma mudança radical para a menina, de Portugal para o Brasil.
Devido ao sotaque português, foi-lhe difícil adaptar-se ao seu novo ambiente escolar, e a rejeição das colegas se transformou numa forte introversão. Ela não conseguiu vencer os desafios que vinham do mundo exterior naquele momento de sua vida. Na biografia 2, o evento mais marcante desse setênio ocorreu justamente aos 9 anos, com a morte da avó, e por consequência com o incêndio da Oca, casinha de palha em que elas Vou seguir. A pergunta em da que a menina... netinha ficava com a avó na Oca? Vou seguir aqui, tá, pessoal? A pergunta da menina foi: o que vai ser de mim? Mais tarde, este episódio, num espelhamento biográfico, manifesta-se sob forma de depressão e, quando identificado, desperta um sentimento de libertação, tal qual o da fênix que se ergue das cinzas. Assim como no primeiro setênio do ser humano se define a constituição física, no segundo setênio se define o temperamento. De acordo com a composição do corpo etérico e a predominância das forças etéricas do fogo, do ar, da água ou da terra, surge no indivíduo o temperamento colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Na época escolar, a influência do professor e do ensino sobre o temperamento do aluno é decisivo no sentido de uma harmonização de unilateralidades decorrentes do temperamento. Vide literatura específica indicada no final do livro. Resumidamente, existem 4 temperamentos básicos de acordo com os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Também os gregos já os conheciam e denominaram o temperamento mais fogoso como colérico. Colé, em grego, significa bile que flui rapidamente. O temperamento aéreo como sanguíneo, em que a leveza do ar predomina, sendo tudo leve, saltitante, alegre, e que é, por natureza, o temperamento típico da infância quando sadia. Como fleumático, o temperamento em que predomina o elemento aquoso, fluindo tudo devagar, viscosamente, e predominando o metabolismo. E, finalmente, como melancólico, o mais terreno, em que a bile flui devagar. Melancólia, em grego, significa bile preta, e o peso da terra se faz sentir, bem como a dor e o sofrimento da vida, principalmente no adulto. Nas escolas Waldorf, os temperamentos das crianças merecem especial atenção. O professor e o médico que conhecem os temperamentos podem, neste setênio em que o jovem se lhes manifesta mais nitidamente, influenciá-lo e ajudá-lo a corrigir-se em seus aspectos negativos, estimulando os positivos. Modificar o temperamento, porém, não é possível, sendo preciso aceitá-lo e conviver com seus lados bons e ruins durante a vida toda. Faz parte de nosso autoconhecimento saber qual temperamento possuímos. Porém, todos nós temos os 4 temperamentos com predominância de um deles. Quero finalizar este capítulo com um verso que Rudolf Steiner deu para as classes das escolas Waldorf após a 5ª série, mostrando esse grande despertar da alma infantil para o mundo. Alguém se dispõe a ler? Posso ler? Perfeito, para trocar um pouco. Pronto, foi. Eu contemplo o mundo onde o sol reluz, onde estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem,
onde há o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sobre a luz do sol. Ele paira fora na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó divino espírito, que bênçãos e forças para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro de mim. Rudolf Steiner. Pessoal, a Adriana não voltou ainda. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa parte, para a gente não avançar demais sem ela? O que vocês acham? Ou posso prosseguir? Então, vou prosseguir. O terceiro setembro. Viu? A Cecília quer falar. No caso, a gente tem que lembrar que são poucas as escolas Waldorf, né, que têm essa maneira de pensar e tem essa pedagogia. Então, assim, nos dias de hoje, com essa mídia tão evoluída, né, fica meio que confuso como proceder na educação, porque a gente está, no meu caso específico, né, acima de 60, aprendendo agora toda essa pedagogia que meus netos, que eu não tenho ainda, né, mas, assim, como proceder. Então, é muita informação, a gente entende, mas como se abordar, se eles estão bem mais na frente, cheio de razão, né? Então, isso me saltou os olhos, que eu achei um poema tão lindo, né? Que ele contempla o mundo. Aí você vai falar isso hoje, eles ficam assim, essa pessoa não é desse mundo, né? Era só uma poesia tão linda, mas que você fica, como que eu vou manifestar, né? Era só um comentário. Legal, Cecília. A Adriana voltou, só para poder situá-la na leitura. Adriana, nós te ouvimos até o momento em que você fazia um comentário sobre a Oca, da biografia 2. E prosseguimos até o verso de Rudolf Steiner, do Contempla o Mundo. Perfeito, perfeito. E aí vocês terminaram com o verso, né? Isso, a Cacau me ajudou aqui para não ficar só a minha voz. Eu gostaria de fazer um comentário que me chamou a atenção. Nesse trecho, quando ele fala sobre os tipos, né, fleumático, colérico e tal, eu fiquei pensando que, enfim, né, infelizmente, a gente, como a Cecília acabou de dizer, acho que muitos de nós acabam tendo contato pela primeira vez com esse tipo de conhecimento agora. E eu fiquei pensando como se a gente soubesse disso, se os nossos pais soubessem disso na nossa infância, o quanto talvez a gente tivesse sido poupado de alguns traumas e sofrimentos, né? E aí eu fiquei, quando li esse trecho, me perguntando, me autoavaliando para entender qual seria o meu temperamento motriz, assim, né? O que se sobressai. E aí eu fiquei pensando, acho que eu entendi qual, e seria bastante fleumático, bem fleumático. E não sei se isso, inclusive, tem a ver, por exemplo, com algumas doenças que começam a se desenvolver também na infância, que atacam determinados órgãos, né? Assim, eu que cresci com crise de bronquite asmática, internada ad eternum, até do 0 aos 12, mais ou menos. E queria saber se, então são duas perguntas, se isso tem alguma correlação com doenças que são desenvolvidas na infância, e se existe algum tipo de tendência ou possibilidade de, na idade adulta, isso mudar. Porque, como eu disse, o livro a gente tem todas dentro da gente, mas, de repente, quando você é criança, você é mais fleumático, mais colérico, e, de repente, na fase adulta, você fica mais fleumático, enfim. Uhum. Eu vou fazer um comentário e depois eu vou pedir para o doutor Andir, ele tem um olhar, né, como médico, talvez ele possa nos ajudar. Nessa fase, a gente pode pensar também, quando a gente tem um pouco de dificuldade de identificar qual era o nosso temperamento, né, a gente pode olhar o elemento, água, fogo, ar e terra, tá? Essa é uma dica para a gente entrar em contato com o nosso temperamento. Vamos pensar, a criança, de um modo geral,
ela é movimento, né? Então, ela tem aí esse, vamos dizer, essa sanguinidade, né, como uma das características, né, pelo fato de ter essa fase da vida e esse elemento, o movimento. Mas aí, olhando para a sua história, Cacau, você pode olhar assim, né, como é que eu interagia com o mundo, né? E aí tem a ver também com a questão da respiração e tem a ver com a questão depois da asma, né? Assim, eu tinha essa liberdade de me expressar, né? Como é que era essa troca com o mundo? Então, assim, eu como Cacau podia me colocar no mundo, me expressar, e eu, quando eu recebia do mundo através dos meus encontros, como é que isso reverberava dentro de mim? Eu ficava mais quietinha, mais pensativa, ou era uma pessoa mais reativa? Era do tipo que na saída da escola já brigava, entendeu? Ou era aquele tipo que ficava paradinha pensando, falando, não, deixa acontecer, deixa eu ver. Ou aquele tipo que está na sala de aula, sabe, esperando a hora do recreio para comer, entendeu? Então, você tem que buscar na sua biografia fatos de como você se relacionava com o mundo, né? E aí você começa a ter um vislumbre do que é o seu temperamento. Se ele é mais reativo, se é mais fogo, né? Se é mais colérico, se ele tem bastante água, sabe? Aquela fleuma que deixa as coisas, o processo da água, né? Ou se tem uma questão da melancolia, né? Que é a terra, aquela coisa mais profunda, que você está dentro de você, você sente, sabe assim, sente aquela dor, né? Então, assim, a época que a gente tem os amores platônicos, né? Então, assim, você ficava sentada sofrendo com aquele amor platônico, ou você contava para as amigas, eu gosto do fulano, entendeu? Então, assim, olhar na sua história como você era, aí você consegue identificar, né, ou ter um vislumbre de um temperamento que se sobrepõe, né? Como você bem falou, nós temos todos, mas nesta época tem algo que se sobrepõe. E isso mais tarde, né, vai refletir se foi uma coisa ritmada, se foi uma coisa equilibrada. Você tem a chance de, na vida adulta, interagir com o mundo adulto de uma forma, a troca ela é mais tranquila, né? Então, se você foi muito apertada, muito sufocada, às vezes você pode até desenvolver alguma doença respiratória, né? Então, eu vou pedir para o doutor Andir agora, como médico, fazer um comentário aí conosco. Então, para fazer comentário como médico, a coisa é realmente muito pobre, porque não existe uma relação entre, pelo menos nunca me informaram, nenhuma relação entre a doença X e o temperamento Y. O que a gente consegue pensar é que nas escolas Waldorf, nas orientações do Steinius, nas escolas Waldorf, se aconselhava a que colocasse dentro de um determinado quadrado todo mundo do mesmo temperamento, que era para você ver como é chato o seu temperamento, né? Como é que o teu temperamento incomoda, né? Se você tem do seu lado um outro com o mesmo temperamento, você fala, mas esse cara é chato. Não, mas espera aí, eu faço a mesma coisa que ele, né? Então, essa orientação de educação, ela traduz para a gente o que você pode, como é que você pode utilizar esse temperamento. Ninguém tem um temperamento inteiro. Eu acho que a gente tem predominâncias de temperamento e isso tem muito a ver com a biografia, que eu estou aprendendo agora, a biografia. Então, eu não vou conseguir dar uma pintura bem feita. Mas eu acho assim, eu acho que a faixa etária do indivíduo, a vida social do indivíduo e os estímulos externos do indivíduo vão carreando mais um temperamento do que outro, e assim a gente vive mais um temperamento em certas fases da vida da gente. Em cada fase de vida, você tem uma predominância de temperamento. Eu nunca li uma coisa dessa em lugar nenhum. É assim que eu sinto. Eu não vejo, nunca alguém relacionou
determinada doença com determinado temperamento para mim. Quer dizer, não quer dizer que é evidente, por exemplo, em câncer a gente tem estudado muito a forma como a pessoa vê o mundo no aparecimento do câncer. Agora, eu imagino que cada temperamento deve levar o indivíduo a uma série de fatores depressivos, e estímulos, uma visão de mundo, e etc. E tal. Eu acho que se vai encontrar mais ação desses temperamentos fora da medicina, na psicologia, na sociologia, do que na medicina. A medicina não vai conseguir, tecnicamente, relacionar uma coisa com a outra. Quer dizer, a doença que você tem é consequência de uma série de coisas que aconteceu com você e que talvez comecem no temperamento. Mas o temperamento te leva a determinadas coisas, a respiração, isso, aquilo, para daí você chegar à doença. Então, do ponto de vista de medicina, é muito pobre o que se pode falar em termos de medicina. A gente tem que procurar a resposta mais na psicologia, mais na sociologia, na própria antroposofia, para poder... Agora, também, a única forma que eu vi de alguém agindo sobre o temperamento foi essa história da escola Waldorf colocar todo mundo do mesmo temperamento, um perto do outro. Só isso. Nunca vi nenhum tipo de tratamento para o temperamento, nem tentativa de modificação do temperamento. Eu acho assim, quando você muda o ambiente, quando você muda a forma do indivíduo ver o mundo, o temperamento dele também sofre uma certa alteração. É isso que eu consigo falar. Muito bom, muito Tá bom. bom? Alguma pergunta a mais? Alguém consegue? Luana, quer falar? Está com a mãozinha levantada. Eu queria saber do doutor Andir, então, na medicina, o temperamento, ele não seria tanto as forças da hereditariedade, seriam muito mais a questão social. Eu nunca vi uma relação direta, nunca ninguém me passou uma relação direta entre hereditariedade e temperamento. Quem analisa, os teóricos que analisam o temperamento, descrevem o temperamento, dizem o que nós devemos esperar de cada temperamento, mas não relacionam, pelo menos até onde eu li, não relacionam nada em termos de hereditariedade. Talvez exista, mas não relaciona. E é interessante assim, por exemplo, em homeopatia, a gente espera que o filho, o primeiro filho, a primeira filha tenha tendência a determinados medicamentos. Não porque há 200 anos atrás o Hahnemann soubesse sobre hereditariedade, entendeu? Mas existe alguma coisa escrita. E em relação ao temperamento, eu nunca li nada sobre isso. Nunca li. Nunca ninguém aventou, pelo menos que eu saiba, essa relação entre hereditariedade e temperamento. Quer dizer, na verdade, você podia perguntar, e deve estar perguntando nesse minuto, parece que estou vendo a sua cabecinha, afinal de contas, esse temperamento vem de onde, pô? Mas nunca vi ninguém aventar essa hipótese. E sempre é uma descrição formal. O temperamento colérico é assim, 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 assim. Podemos esperar isto da reação do cada temperamento. Mas nunca vi nenhuma relação. Pode ser que ela exista e ninguém passou ela para mim até hoje, porque eu sou um estudante de antroposofia, na verdade, né? Estou estudando há alguns anos, mas ainda sou um estudante. Tem coisa para eu aprender, muita coisa para eu aprender. A biografia não é dela. O que eu posso dizer, Luana, é assim, né? Se a gente olhar de uma forma mais ampla, o temperamento que a gente identifica, né, no segundo setênio, é que também na vida e em cada fase da vida, você, né, dependendo do ambiente, da situação e tudo mais, dos seus desafios, não só aqui, mas os seus desafios, vamos dizer assim, kármicos, você vai trazendo qualidades, né? E aí entram outros elementos. Existem
as forças planetárias, as forças zodiacais, e isso tudo vai se transformando como forças para você interagir com o mundo, né? Então, esse é um olhar que a gente tem sobre a biografia. Então, no segundo setênio, a gente olha os temperamentos, no terceiro setênio, a gente olha, né, as forças que atuam na nossa vida nessa fase através das forças planetárias, isso são terminologias, né? E aí depois você tem as forças zodiacais e assim por diante. Agora, existe sim nos estudos um pouco mais aprofundados da onde vem realmente o temperamento, como é que isso é formado e como é que a gente pode olhar para isso. Mas aí isso é um estudo bastante profundo, tem assim, quando você se aprofunda nas escolas iniciáticas, eles trazem essa coisa também do temperamento, em que momento na nossa biografia, na história, vamos dizer, do ser humano isso aparece. Mas isso é um outro estudo, é uma outra leitura, né? Talvez, por questões até kármicas, você possa trazer algo hereditário. Talvez. Mas eu também não tenho essa resposta. E dentro da biografia, a gente tem esse olhar bastante ampliado do ser humano, né? A gente não fica colocando tudo na caixinha, é assim e pronto, né? Você olha para isso como uma ferramenta para você entender dentro de um contexto. O que é dentro de um contexto? Da faixa etária, do ambiente onde você mora, da época, né? Porque assim, nós estamos falando de 2023. Será que em 1923 isso era assim, né? Então, olhar a nossa biografia e olhar o arquétipo é essa conexão, são essas grandes, vamos dizer assim, as grandes verdades do mundo, que ela é atemporal. É algo que assim, pode passar os anos e todo mundo fala, poxa, mas a biografia, esses conceitos, essas coisas... Mas quando a gente olha para a essência da coisa, a gente se conecta com aquilo que é mais genuíno nosso do ser humano, né? O que a gente poderia chamar do que é nosso genuíno? O que a gente busca, né? A gente busca entender da onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou, né? Eu pertenço a algo, né? A gente busca o amor, a gente busca a compreensão, né? Busca um equilíbrio. Então, essas coisas são coisas essenciais para o desenvolvimento da gente, né? Nós não podemos ir dentro do trabalho biográfico esquecer que fase que nós estamos na vida e o que a gente tem que olhar nessa fase como forças atuantes para o meu caminhar, para o meu desenvolver, para a minha interação com o outro, porque se a gente olhar, tudo passa pelos encontros, tudo passa pelas relações, né? Senão a gente ia morar sozinha, ia ser tudo ermitão aqui, gente, entendeu? Então, a grande possibilidade da gente se desenvolver realmente é no encontro com o outro. Então, se a gente pensa em biografia, a gente está olhando para os encontros na nossa vida. Será que dá tempo da gente falar um pouquinho de terceiro setênio? Ficou dúvida? Bora lá, meninas, obrigada aí pela ajuda. Eu acho que agora a internet firmou. Então, terceiro setênio, a fase dos 14 aos 21 anos. A passagem do segundo para o terceiro setênio representa uma crise maior. As modificações corporais da puberdade exigiram uma constante adaptação. São os membros alongados, crescidos e desajeitados que precisam ser coordenados. E para isso as atividades esportivas ajudam bastante. De novo, né, gente, no segundo setênio, a gente estava falando de ritmo, desse equilíbrio, né, da inspiração e da expiração. Aqui a gente já está indo para uma outra qualidade, né? E aí o que eles falam? Precisam ser coordenados. Então, de novo, a gente está sempre falando do equilíbrio, né? Na biografia, em cada fase. Tem sempre esse desafio de como a gente
traz aquilo que é inerente daquela fase, mas como eu, na minha individualidade, de posse do meu eu, né? Como é que eu interajo com isso? E aí encontrar esse caminho do meio. Todo o tempo, se vocês perceberem, nesses estudos, a gente está trazendo o que é arquetípico, o que é individual e o equilíbrio. Mariana? Oi, tudo bem, Adriana? Bom dia, linda. Tudo bem você? Bom dia. Hoje eu estou aparecendo tudo. Vim aqui no banheiro do trabalho. Estou no trabalho, mas vim perguntar uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma filha de 14 e uma que está fazendo 21. Eu considero, por exemplo, a de 14, ela está no segundo, terminando o segundo setênio ou ela está entrando no terceiro? Os dois. Ou nesses 14 anos eu considero as duas, assim. Isso. Tem resquícios da fase anterior, né? E agora, daqui para frente, ela começa a entrar e perceber coisas, ela começa a se perceber, começa, né? Os amigos, a turma, a modificação do corpo, os hormônios, né? Isso é uma transição. Ah, uma transição. Então, nessas idades... Ela está aí, ela terminam está navegando entre a esses pessoa tá dois... na transição. Isso, e a do 21 também, a do 21 está saindo dessa fase, né, do terceiro setênio, e já em direção 21 anos, já sou maior, inclusive legalmente, né, respondo pelos meus atos agora, e estou indo para o mundo do adulto, onde eu faço as minhas escolhas e tenho que responder pelas minhas escolhas. Né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas, em princípio, seria isso. Então, já de 21, essa transição também de saindo desse mundo mais astralizado, né? Das grandes emoções, já indo para um equilíbrio, para uma vida adulta, onde, a partir dela, ela começa a experimentar o mundo, né? Então, assim, pai e mãe nessa época têm sua função, mas eles estão mais como anjo da guarda, né? Quer dizer, o que a gente espera, de novo, a gente está falando do arquétipo, tá? Tá bom, obrigada. No menino, ocorre a modificação da voz. Na menina, o crescimento dos seios e dos quadris. A diferenciação sexual entre homem e a mulher se torna agora evidente. Podemos comparar a puberdade à imagem bíblica da queda do paraíso. O ser humano sai do mundo mais paradisíaco e cósmico da infância e entra no mundo terreno. Ele se torna cidadão terrestre, coparticipante da cidadania do seu lugar, da sociedade, do mundo. Uma dupla separação ocorre. Uma é a separação do celeste, do divino, que remanesce como uma saudade indefinida, gerando uma constante busca do paraíso perdido, mas que também resultará na busca de si mesmo, na união com o divino do autodesenvolvimento. Aí, de novo, o equilíbrio, né? O mundo interno, o mundo externo, né? Eu quero muitas vezes voltar para aquela situação da minha biografia, que é confortável, a casa do pai, da mãe, onde eu não preciso pensar nada, né? Alguém lava minha roupa, alguém lava meu copo, e agora eu tenho que ir bem-vindo ao mundo dos adultos, e agora eu tenho que cuidar de mim. Né? Então, óbvio que isso daí causa, né, um estranhamento. Como assim, né? O que está acontecendo? Quem mais tem filho nessa fase aí, entrando no quarto setênio já, 21, por aí? Ninguém. Bom. A segunda separação é a sexual, em que o homem e a mulher, agora bem diferentes, não só física, mas também animicamente, saíram daquela unidade primordial e começam a busca, a complementação um do outro, uma nova união. No livro Homem e Mulher, a integração como caminho de desenvolvimento, falo detalhadamente sobre a separação dos sexos, Recomendo, pois, essa leitura, porque aqui
Não entraremos em detalhes. Bem interessante esse olhar, né? Quais são as forças atuantes, masculinas e femininas. Aqui a gente não está falando de gênero, tá? Mas de forças atuantes e dessa integração desses elementos, né? Mais masculinos e femininos. A encarnação processa-se agora num nível ainda mais profundo, e os órgãos que amadurecem são os sexuais, cuja secreção dos hormônios leva a todas as modificações corpóreas externas. Dá-se a consolidação dos ossos e a fortificação dos músculos. Portanto, principalmente os membros são os atingidos. Os membros se fortificam, tornando-se aptos a transformar a terra e o mundo. É por meio da ação que a humanidade cria e transforma o mundo externo, tal como internamente o fazem os órgãos digestivos, metabólicos, que também agora, e cada vez mais, vão elaborando os elementos ingeridos que são absorvidos e transformados, tornando-se a carne do corpo humano. Tudo bem? A partir da adolescência, o jovem se torna responsável pelo seu destino, toma a vida nas próprias mãos, revolta-se contra os pais e quer fazer as coisas por si mesmo. Se até então, por exemplo, foi ajudado por seus pais nas tarefas escolares, ou eles insistiam para que estudasse, isso agora de nada vai adiantar, pois o jovem tem que arcar com as consequências dos seus atos. Se estudou, será promovido. Se não estudou, vai repetir de ano, ou mais tarde não passará no vestibular. A adolescência é como um terceiro nascimento. É quando o corpo astral ou corpo das emoções, como designa Rudolf Steiner, passará pelo processo de individuação. Se ainda o segundo setênio o jovem tinha uma dependência emocional e afetiva muito grande do pai, da mãe, da família, agora esses laços se tornam mais frouxos. Ele foi jogado no mundo, na sociedade, muitas vezes ainda de forma mais protegida quando vai ao colégio e logo em seguida à universidade. Porém, muitos já vão para uma escola técnica, profissionalizante, ou mesmo já iniciam a sua vida de trabalho, estando totalmente expostos ao ambiente. Com o nascimento do corpo astral ou das emoções, que fornece o substrato para a nossa alma, advém uma visão bem pura de um ideal humano a ser alcançado. Talvez nunca mais em nossa vida essa imagem ideal seja tão clara, tão pura como é na adolescência. Por outro lado, o nosso corpo astral é também portador da consciência das nossas emoções, instintos, paixões, desejos, cobiças, curiosidades, todos os elementos que despertam intensamente na adolescência. Vou parar aqui e aí a Cecília pode falar. Então, é que no parágrafo anterior, deu para entender que essas influências, elas seriam mais marcantes na nossa vida pelo que veio do 0 a 7, né? No entanto, eu tenho um registro na escola técnica, né? Como isso me impactou na escola técnica, porque eu fiz técnica em edificações e o sonho era ser arquiteto, e era obrigatório um estágio naquela ocasião para você ter o seu título, né? E daí eu fui trabalhar com os melhores arquitetos um dos melhores arquitetos do Espírito Santo. E daí ele me desmotivou, dizendo que eu não fizesse arquitetura, que eu não ia me dar bem, que eu não ia ser feliz, que eu ia... Então, toda aquela negatividade, eu já tinha de presente revistas, Casa e Jardim, naquela época tinha. Então, eu tinha minha mesa, minha prancheta, então, eu tinha aquele sonho. E, no entanto, nos meus 14, 15 anos de idade, né? E que eu fui precoce na escola, eu comecei muito cedo, né? E já trabalhava também.
Mas isso aí foi quebrado nessa fase. Então, hoje, quando a gente olha lá atrás os vilões da vida da gente, por que a gente não foi assim? A gente sempre busca de 0 a 7 o que aconteceu, né? Ou aquelas, você foi botada na porta e tererê, aí aquelas coisas, né? Mas aí eu fico pensando, talvez, realmente, se eu fosse arquiteta, eu não ia ser tão feliz como agrônoma, que eu mexo na terra, que eu vou, né? Mas eu lembro que eu não podia ver um arquiteto, uma placa, uma casa, e dizer, não, isso não me pertence, eu não, né? Então, é uma coisa assim, que me voltou nesse parágrafo anterior que fala, né? E você fica exposto ao ambiente, mas ali também ainda, não sei se eu expressei bem. Sim, a gente está exposto ao ambiente e isso pode impactar positivamente ou negativamente na nossa vida, né? E depois, só com o passar do tempo, a gente consegue ter um olhar, né? Você não consegue mudar o que aconteceu lá atrás, mas talvez com a sua maturidade, com a sua vida, né? Hoje você trouxe uma coisa interessante, né? Talvez, será que eu teria sido mais feliz como arquiteta, como agrônoma, né? De qualquer maneira, é uma construtora de ideias e de coisas, né? Tem aí dentro da agricultura também uma conversa com a arquitetura, né? Pelo menos assim eu vejo. Mas sim, pode sim. Mas tanto no ambiente familiar, né, como no ambiente escolar, a gente tem os impactos positivos e negativos, né? Eu falo, o mundo não é cor-de-rosa, gente. Se ele for para alguém, vocês me contam. Tá bom? Bom, tá faltando um minutinho, eu vou interromper, então, a gravação, e aí, se alguém quiser trazer mais alguma coisa, né? Vamos ver aqui.